Seja muito bem-vindo ao meu canal de palestras espíritas. O tema do vídeo é como é a Sexta-feira Santa ou a Sexta-feira da Paixão para o Espiritismo. Agradeço a todos vocês que têm assistido os meus vídeos, têm se inscrito aqui em meu canal, compartilhado também os vídeos e agradeço a Deus pela feliz oportunidade da realização deste trabalho. O Espiritismo encara a Sexta-feira da Paixão como uma sexta-feira normal, como todas as outras, embora reconheça a importância dessa data para outras religiões. Não há no Espiritismo celebração alguma para esse dia, que é um feriado nacional. Os espíritas não adoram o Senhor morto, não revivem a tragédia que Jesus foi levado pela precipitação humana. Para os espíritas, Jesus vive e trabalha em prol da humanidade. Nós, espíritas, acreditamos no Jesus vivo. Tentamos seguir os exemplos de Jesus. E, claro, falamos aqui da imortalidade. Na doutrina espírita, a morte é consequência do processo da reencarnação, que não tem nenhuma conotação especial, a não ser a volta para o mundo espiritual. Portanto, para o Espiritismo, não há necessidade de se relembrar essa data com tristeza, mas lembrá-la, sim, com respeito, claro, mas com alegria, porque essa data marcou o final da existência de Jesus num corpo humano, num corpo físico. Esse dia marcou quando o corpo físico de Jesus foi morto por nós, os seus irmãos. Apenas isso. Para nós espíritas, nós afirmamos que Jesus falava para todas as criaturas e reconhecendo nas palavras de Jesus, a importância das reencarnações futuras, porque Jesus sabia, que o povo ainda não poderia entender a sua mensagem. Por isso que o Espiritismo fala da ressurreição do Cristo, sim, mas a ressurreição do Espírito através da reencarnação. O Espírito reaparece em um corpo físico novo, sem nunca ter desaparecido. O fenômeno da morte do corpo físico, ele liberta o indivíduo pensante, que somos nós espíritos, que somos imortais e que vivemos e sobrevivemos à morte do corpo físico. A Sexta-feira Santa, segundo o Espiritismo, é uma data em que Jesus, em sua infinita bondade e misericórdia, se propôs viver, porque nós, espíritos ainda em evolução, não somos capazes de compreender apenas pelo amor, a necessidade de exemplos chocantes, como esse da morte do corpo físico de Jesus, que é relembrada, infelizmente, somente com tristeza. Quase nada se fala em outras religiões sobre os grandes ensinamentos que o Mestre Jesus nos legou. Seria preciso que Jesus, portanto, se fizesse encarnado entre nós, descesse do mais absoluto e elevado plano da imortalidade para se fazer um humilde carpinteiro entre nós, os seres humanos, ainda cruéis, ignorantes, sem compreensão. Ao se fazer humano, ou seja, ao encarnar, o Mestre se fez humilde e piedoso. Dessa forma, nós nos sentimos mais próximos dele. Havia essa necessidade, segundo entendia Jesus. Assim sabemos que ele esteve aqui, que conviveu com as misérias dos nossos corações, viciados e forjados no erro, e mesmo assim Jesus entregou-se ao testemunho de fé, para nos fazer compreender a maior lição de todos os tempos, que a morte é apenas uma passagem. A morte não existe. O que existe é o adeus ao corpo material, ao corpo físico, ao corpo carnal. O espírito é eterno
E é ao se desprender da matéria que começa a nossa verdadeira vida nas moradas do Pai Celestial. Como ainda somos espíritos ainda imperfeitos, nos preparamos no plano espiritual para uma nova reencarnação. Assim, na questão da ressurreição, nós, os espíritas, acreditamos que Jesus apareceu para Maria de Magdala e aos discípulos com o seu corpo espiritual, que nós chamamos de perispírito. Perispírito é o que faz a ligação entre o corpo físico e o espírito. A doutrina espírita entende que não houve uma ressurreição corporal física. O corpo de Jesus estava morto, não poderia viver. Isso a própria ciência nos afirma. Jesus não teria precisado quebrar as leis naturais do nosso mundo para se firmar o seu conceito missionário. A doutrina de amor e perdão que Jesus nos ensinou é muito maior que qualquer milagre, até mesmo o milagre da ressurreição. Mas como não existe milagre, não houve a ressurreição do corpo físico de Jesus. Muito embora ele tenha aparecido aos apóstolos com marcas, mas isso é porque estava em seu perispírito. Em seu simbolismo, a Páscoa cristã, para os espíritas, representa a vitória da vida sobre a morte, o sacrifício pela verdade e pelo amor. Jesus demonstrou que é possível executar os homens, mas não se consegue matar as grandes ideias renovadoras, os grandes exemplos de amor ao próximo e a valorização da vida. A Sexta-feira Santa, no Espiritismo, é lembrada sim, com respeito, claro, mas não há uma atividade especial como as procissões que existem, por exemplo, que nós espíritas respeitamos, claro. Nós, os espíritas, não adotamos ritos, cultos ou formalidades. As atividades nos centros espíritas são as que ocorrem diariamente: grupos de estudos, grupos mediúnicos, atendimento fraterno. É uma sexta-feira igual a todas as sextas-feiras. Segue-se sempre uma rotina no centro espírita. A intenção do Espiritismo frente a estas datas está nos cumprimentos dos ensinamentos morais que elas trazem. Para nós espíritas, nada adiantaria seguir à risca os rituais ensinados, que foram ensinados durante muito tempo pelas religiões, se as nossas atitudes íntimas não fossem equilibradas ou não fossem, como costuma se falar, santas. Por isso que a Sexta-feira da Paixão no Espiritismo, assim como a Páscoa, representa uma reflexão mediante a libertação espiritual, sendo dessa forma e tendo dessa forma um sentido muito mais amplo. Os espíritas veem Jesus, nós vemos Jesus como um mestre por excelência, um educador que ensina como agir rumo ao bem. Não seria o derramamento do sangue de Jesus que teria significado, mas a sua trajetória como grande mestre que ele foi e continua sendo para todos nós. A trajetória caracterizada pela Semana Santa para o Espiritismo seria a desconstrução das verdades temporárias adotadas até aquela data. Porque Jesus inaugura uma nova fase pautada na compreensão de Deus, que é Pai, que é um Pai misericordioso, que é um Pai que acolhe os que sofrem e que não desampara. O próprio Jesus, que traz como marca maior o servir e amar ambos como exercício da humildade. Para a doutrina espírita, o Espiritismo, Jesus ele desconstruiu verdades transitórias, como as que falava que Deus era um pai rancoroso, vingativo, e recolocou em seu verdadeiro lugar as verdades eternas. E a maior de todas as verdades é o amor.
Lamentavelmente, nós ainda, nesses 2000 anos deste acontecimento, não conseguimos completamente entender o significado da vinda de Jesus, achando que Jesus esteve aqui entre nós e foi embora, e que ele voltaria agora, quando o mundo passa por dificuldades muito grandes. Mas são situações transitórias também, porque nós somos espíritos imortais. Viveremos para todo o sempre. E Jesus nunca foi embora. Jesus permanece conosco. Ele é o governador espiritual do planeta Terra. Então, a sexta-feira da paixão, que é caracterizada ainda, veiculada ainda pelos veículos de comunicação, até mesmo pela internet, como um dia doloroso, onde se mostra os castigos que foram dados ao corpo físico de Jesus, naquele triste dia, naquela triste sexta-feira. Mas Jesus estava dando ali o exemplo de amor ao próximo, estava deixando-se imolar o seu corpo físico para nos dar realmente o exemplo de que nós somos espíritos imortais e que o amor está acima de todas as coisas. Por isso que a sexta-feira da paixão, ou a sexta-feira santa, para nós espíritas, é uma data normal, como todas as outras. Respeitamos aquilo que os irmãos nossos de outras religiões adotam, claro, porque cada um de nós se encontra em um momento de evolução espiritual. Então, temos as crenças que queremos ter, mas nós espíritas temos sempre conosco Jesus vivo, ou tentamos ter Jesus vivo em nossos corações. Era essa a mensagem da sexta-feira da paixão. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos vocês. Fiquem bem, fiquem em paz.